Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula de Hibernate, né? Agora a gente vai aprender o mapeamento de herança, né? Então, como nós vimos já nas aulas iniciais, né, nas aulas de mapeamento do modelo conceitual para modelo relacional, nós temos três estratégias, né, de mapeamento de herança. Primeiro, vamos entender no nosso caso, né, no nosso exemplo, né, didático, qual a herança, né, do nosso modelo. Então, nós estendemos aqui, né, evoluímos o nosso modelo conceitual da locadora para acrescentar uma hierarquia de herança de unidades. As unidades aqui, elas podem ser DVDs ou Blu-ray, tá? Então, no nosso código, indo um pouco para o Eclipse, nós temos aqui a unidade, que é a nossa superclasse, né? A classe mais alta na hierarquia, que inclusive é uma classe abstrata, tá? Isso é importante, dependendo da estratégia de mapeamento que a gente vai usar, tá? Então, nossa unidade, né, é a classe super da nossa hierarquia, e temos Blu-ray, que herda de unidade, e temos DVD, que também herda de unidade. São subclasses, tá? Como nós vemos aqui, ó, DVD e Blu-ray não têm sequer atributos, né? Então, elas apenas servem para designar uma diferença de tipo, realmente. Não tem propriedades específicas desses dois subtipos. Tá? Isso aqui também é uma informação importante para a gente decidir qual estratégia a gente vai usar para mapeamento. Então, nós temos três possibilidades, com uma tabela para a hierarquia inteira, que seria a tabela, obviamente, unidade, que representa, né, o tipo geral de todo mundo, com uma tabela para cada classe concreta. Então, sabendo que unidade é uma classe abstrata, nós teríamos duas tabelas, uma para DVD e uma para Blu-ray, né? Claro que nesse caso, os atributos que são herdados precisariam ser repetidos nas duas tabelas, e uma solução com uma tabela para cada classe, tá? Então, teríamos três tabelas. Solução com uma única tabela. Quais características, vantagens, desvantagens, né? A principal vantagem de se ter uma única tabela para representar toda a hierarquia é o desempenho e otimização das consultas. Afinal de contas, se eu tenho uma única tabela para toda uma hierarquia de herança, essa tabela já é como se fosse um grande join, né? Então, é uma tabela que vai economizar joins nas minhas consultas. Quando eu quiser uma consulta com propriedades gerais, por exemplo, eu quero, nesse exemplo aqui do slide, todos os nomes de eventos, sejam palestras, congressos, qualquer evento. Então, eu olho, né, para uma só tabela e eu consigo, né, deduzir. Eu quero a lista completa, né, de todos os dados de todos os eventos. É uma única tabela, né, que vai ter palestrante quando for palestra, que vai ter número de salas, número de palestrantes quando for congresso, né, em uma única tabela. Desvantagem é que, caso as subclasses tenham atributos, toda tupla dessa tabela terá atributos nulos. Então, eu vou ter desperdício de armazenamento, né? Quando for uma palestra, eu vou ter palestrante, mas eu vou ter dois atributos nulos, que seriam os atributos exclusivos do congresso. E quando for congresso, mesma coisa, eu terei palestrante nulo, né? Já que não é um atributo do congresso, e sim exclusivo da palestra, né? Então, para esse tipo de mapeamento, nossa principal anotação, claro, já que é uma única tabela, vai para a superclasse. Então, a superclasse, né, independente de qual seja a estratégia, ela precisa identificar qual estratégia de mapeamento. Nesse caso aqui é a single table, tá? E por ser uma única tabela, nós precisamos desempatar ou identificar explicitamente o tipo, né, o subtipo de cada tupla, de cada objeto, digamos assim, já pensando no mapeamento objeto relacional, né? Então, para eu saber que é uma palestra, eu preciso identificar um atributo na tabela evento, já que é uma única tabela, né, cujo valor desse atributo vai identificar que é uma palestra. E para o congresso, o valor desse mesmo atributo vai identificar que é um congresso. Então, no supertipo, eu anoto os dados desse atributo, qual o nome e o tipo
desse atributo, tá? Então essa coluna que a gente chama de discriminator column, que é o atributo que está sendo criado, precisa ter um nome e um tipo, tá joia? E nas subclasses basta eu dizer qual o valor dessa coluna que vai identificar aquele tipo. É uma estratégia bem simples de mapeamento. Quando eu tenho uma tabela para cada classe concreta, como eu disse, eu sempre vou dizer qual estratégia. Só vai mudar no lugar de single table, a gente vai mudar para a estratégia de table per class. Cuidado que o table per class pode induzir a interpretação errônea de que é uma tabela para cada classe, mas é uma tabela para cada classe concreta. Então poderia ser table per concrete class, né? Seria um nome mais apropriado, talvez, né? Mas se todas as classes forem concretas, vai ser uma tabela para cada uma, mas é apenas uma tabela para cada classe concreta, tá? E por ser uma tabela para cada uma, elas vão herdar, digamos assim, né, todos os atributos da superclasse, inclusive o atributo chave, o atributo ID, né, o @ID, né? Mas se você quiser, você pode mudar o nome desse atributo chave, né, através dessa anotação que pode ficar na subclasse, é opcional, né, o primary key join column. Então a gente pode dar um nome diferente. Digamos que na superclasse o nome era código. Qual era o nome aqui? Evento nem tinha, né? Nesse exemplo daqui. Mas era um ID evento. Então nada impede de quando você herdar como ID evento FK, por exemplo, né? Você acrescentar o FK no nome para ficar explícito que além de chave primária é uma chave, né, estrangeira. Na verdade, nesse caso daqui nem seria chave estrangeira, né? Nem seria, até porque no nosso caso a superclasse ela não é concreta, né? Ela é abstrata, então não vai existir tabela para a superclasse. Mas você pode querer colocar, por exemplo, é, ID palestra e no congresso ID congresso, né? Sendo que os dois são referência ao mesmo tipo chave que foi herdado, digamos assim, do evento, tá? E, finalmente, o tipo joined, né, a estratégia de mapeamento joined, que é uma tabela para cada classe, independente de ser concreto ou abstrato. Tá? Mas antes, vamos discutir um pouco vantagens e desvantagens de se ter, nesse caso, duas tabelas. Uma para palestra e uma para congresso. Ou, no nosso caso, né, uma para DVD e uma para Blu-ray. Né? Vantagem. A vantagem é que a gente não vai ter desperdício de armazenamento. No caso dos eventos aqui, que tem atributos nas subclasses, né? A tabela palestra não vai ter o atributo número de salas e número de palestrantes. A tabela congresso não vai ter palestrante como atributo. Então eu não vou ter desperdício, não vou ter atributos nulos. Tá? Desvantagem é que eu vou eventualmente necessitar de joins adicionais nas minhas consultas ou etapas adicionais de consulta, tá? Então, se eu quiser os dados das palestras, tudo bem, uma consulta só eu resolvo. Mas se eu quiser nomes dos eventos de uma maneira geral, eu vou ter que consultar na tabela palestra, consultar na tabela congresso e depois fazer uma união entre os resultados, né? Então, eu vou ter etapas adicionais de subconsultas, ou fazer um join pela chave, né? Apesar de que o join seria, nesse caso aqui, um produto cartesiano, já que o congresso e a palestra não são o mesmo evento, né? Isso daí vai gerar custo de processamento e a gente sabe que isso não é desejável, né? Pois bem, e uma solução mais meio termo que tenta unir o bom dos dois lados é justamente o joined, né? Uma tabela para cada classe. Então, o joined, ele vai criar, nesse caso, três tabelas. Né? O supertipo é anotado com a estratégia joined, né, de herança. E, opcionalmente, eu posso mudar o nome da chave primária nas tabelas dos subtipos. Né? Se eu não anotar nada, prevalece o mesmo nome, tá? Que foi herdado. Tá? Simples assim. Mas, nesse caso, eu recomendo, porque eu costumo colocar sempre o FK no final de cada chave estrangeira, mesmo que ela também seja a chave primária da tabela, mas fica explícito visualmente que ela também é chave estrangeira, né? Mas é opcional, tá joia? Então, no nosso caso, como nós temos, né, essa hierarquia e o subtipo não tem atributos, fica meio óbvio que a estratégia mais indicada é a mais simples, porque não teria os efeitos colaterais dos atributos nulos, né? Então, uma única tabela, a gente poderia
optar, né? Aquela primeira estratégia nossa, né, de single table, onde a gente vai criar uma tabela apenas para toda a hierarquia, no nosso caso de unidades. Tá joia? Então vamos lá. Vamos para o Eclipse. Então, em unidade, a gente precisa indicar que é uma herança, tá? Então, há uma herança, né? E essa herança tem uma estratégia, tá? Se ela tem uma estratégia, a gente precisa indicar qual é essa estratégia. Qual é? É o joined, single table ou table per class? Se eu quero uma única tabela, é single table, tá? Então, a estratégia single table já foi anotada. Só que por ser uma estratégia de single table, a gente tem que lembrar que a gente tem que definir uma coluna para identificar o tipo, tá? O discriminator, como ele chama, né? O discriminator column, tá? Então, o discriminator column é uma coluna que vai ser adicionada na tabela, tá? Essa coluna precisa ter um nome e precisa ter um tipo. Então, precisa ter um nome e precisa ter um tipo, tá? Agora, qual o nome da coluna? O nome da coluna eu preciso olhar no meu banco de dados, tá? Então, no meu banco de dados, cadê ele? Ah, não abri ainda. O meu banco de dados, ele precisa ser consultado só porque eu estou usando a abordagem bottom-up. Tá? A abordagem bottom-up, lembrando, é aquela abordagem que a gente precisa integrar o nosso código a um banco já existente. Se fosse uma abordagem top-down, eu poderia muito bem definir o nome que eu quisesse aqui, tipo unidade, por exemplo. Né? E aí o Hibernate se encarregaria de criar a tabela já com o nome que eu escolhi. Mas como a gente já vai se basear em dados que já existem, né? Então unidade, a gente vai ter que olhar qual a coluna que existe para isso. É uma coluna chamada tipo do tipo string. Então não é tipo unidade, é tipo, e o discriminator type ele é do tipo string, tá? Então, o discriminator type do tipo string é o que a gente precisa. Se essa classe fosse concreta e não abstrata, eu poderia ter instâncias de unidade. Aí eu precisaria colocar um discriminator value também aqui, tá? Mas eu não vou colocar porque ela é abstrata, não vai ter instâncias duplas do tipo unidade, né? Então a gente vai apenas definir em Blu-ray e em DVD qual é o discriminator value. Então o discriminator value vai ser do tipo string, então eu vou colocar um string aqui. Qual string? Como, mais uma vez eu repito, a gente está usando a estratégia bottom-up, vamos consultar a nossa tabela unidade para descobrir qual é o tipo, qual o valor, melhor dizendo, né? Então o tipo pode ser D ou B. Eu deduzo que D seja para DVD e B para Blu-ray. A gente precisaria olhar ou consultar, né, quem documentou o banco de dados ou algum dicionário de dados, alguma coisa assim, né? Já que a gente está fazendo a integração com um banco existente, precisa saber o significado do B e do D. Mas eu deduzo que seja isso. Então, o B vai para Blu-ray e o D para indicar DVD. Tá joia? E assim a gente finaliza o mapeamento, né, da nossa herança. Tá? Então, nossas classes do modelo de entidade aqui, todas as classes de entidade já estão mapeadas, né? Todos os relacionamentos, inclusive herança. Tá? No próximo vídeo, a gente vai ver como criar nossas consultas. Né? A gente vai rever um pouco, né, Vamos rever agora, melhor. Nossa configuração do Hibernate. Então, e depois na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ver consultas, tá? Consultas em HQL, consultas simples, que podem ser também em SQL, né? E para a gente ver como se faz isso com Hibernate, a maneira simples que é fazer essas consultas em Hibernate. Então, nós vimos, né, no arquivo de configuração, temos uma primeira parte aqui de configurações, né,
do dialeto, que é justamente o idioma que o Hibernate vai usar, isso é próprio do Hibernate, para gerar os SQLs. Nesse caso, os SQLs serão compatíveis e otimizados para MySQL, os que o Hibernate vai gerar automaticamente. Né? Conexão com o banco de dados é usando o JDBC, esses são os parâmetros do JDBC, driver, banco, login e senha. Tá? Alguns parâmetros opcionais que nós vimos, né? O encoding do tráfego de dados vai ser o TF8, a configuração do Hibernate está programada para, em caso de inconsistência com o banco de dados, atualizar, quer dizer, se não tiver a tabela, cria a tabela, se não existir a coluna, cria a coluna. Né? Se o Hibernate estiver desconectado do banco de dados, reconecte automaticamente em caso de necessidade. E se quiser mostrar as consultas, né, que o Hibernate está executando em tempo de execução mesmo do sistema, aí a gente seta essa propriedade para true e será exibido no terminal. Tá? Finalmente, as classes que nós adicionamos, né, que nós mapeamos o objeto relacional delas, nós indicamos, precisamos indicar no arquivo de configuração cada uma delas. Tá? Se a gente esquecer de colocar, por exemplo, o Blu-ray, né, então ela estará anotada, o sistema rodará tudo, mas eu não vou poder fazer uma consulta com Blu-ray, obter uma lista de Blu-rays, né, digamos assim, porque o Hibernate não vai reconhecer como uma classe anotada. Né? Ele só observa as anotações das classes indicadas aqui na configuração. Tá joia? E é isso. Né? Na próxima aula, lembrando, o próximo vídeo vai ser sobre consultas usando o Hibernate.